A palavra de Deus sempre será para nós um ensinamento de bondade, um ensinamento de retidão, um ensinamento de amor. Todo aquele e toda aquela que escuta a palavra de Deus e que se deixa ser envolvido pela palavra de Deus, ou que se encanta por esta palavra, queridos irmãos e irmãs, sempre procurará fazer a vontade de Deus na sua vida. Terá sempre em seu ser, em seu coração, aquelas mesmas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Atitudes estas de perdão, de misericórdia, de amor, de bondade. E jamais aquele que tem a palavra de Deus na sua vida, jamais fará o mal, sempre procurará o bem para o seu viver. Olhemos para as leituras deste 25º domingo do tempo comum, que já celebramos agora. No livro da sabedoria, o autor sagrado diz assim: os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo, porque a presença dos justos nos incomoda. Ele repreende os nossos erros, as nossas transgressões da lei e reprova as nossas faltas. Ser ímpio, amado irmão e irmã, é não ter Deus na sua vida. Ser ímpio é não fazer a vontade de Deus no seu dia a dia. E aí às vezes nós podemos nos enganar numa coisa. A gente acha que ter Deus na nossa vida é tão somente eu escutar a palavra de Deus. Pode ser que até pessoas que venham à igreja estejam vazias de Deus. Por que falo desta forma? Porque quando nós escutamos a palavra de Deus, nós devemos deixar esta palavra chegar no nosso coração. Se a gente não deixa a palavra de Deus preencher o nosso coração, então é como se estivéssemos escutando a palavra de Deus por escutar. E aí nós vamos achar bonito quando nós lemos nas Sagradas Escrituras que Jesus nos ama e que pede que nós nos amemos uns aos outros, que Jesus perdoou, que Jesus fez isto ou aquilo outro. Nós vamos ficar somente achando bonito se nós não deixarmos esta palavra de Deus habitar o nosso coração. Se a palavra de Deus estar no nosso coração, somos capazes de agir em conformidade com aquilo que Jesus nos ensinou, com aquilo que Jesus fez. Eu não vou ficar achando tão somente a palavra de Deus bonitinha, né? Olha como é bonita esta frase das Sagradas Escrituras, vamos escrever aqui ou ali, ou olha como foi que Jesus disse isto para nós. Eu vou, querido irmão, querida irmã, muito mais praticar a vontade de Deus do que falar da vontade de Deus. A minha prática da vontade de Deus, ela já fala por si só. Quando eu sou bom, quando eu faço bem, quando eu ajudo alguém, o meu coração está cheio de Deus e está expressando esta bondade, estas maravilhas de Deus na vida de alguém e também na minha própria vida. Por isto, aquele que é bom, aquele que tem Deus em seu coração, aquele que é seguidor verdadeiramente de nosso Senhor Jesus Cristo e que faz as coisas não simplesmente por aparências, mas que faz o serviço de Deus de verdade, este jamais deixará o seu coração se manchar com a maldade, jamais deixará de amar uns aos outros, como Jesus mesmo nos pediu a fazer. Este fará tão somente o bem na sua vida e procurará fazer das suas atitudes uma conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus que nos orienta e que nos encaminha sempre para o bem. Sempre penso que se nós tivéssemos a capacidade de escutar a Deus
por completo. Se a gente botasse Deus mesmo na nossa vida e no nosso coração, o mundo com certeza não seria tão desgraçado como é, aí cheio de violência, cheio de tantas falsidades, cheio de tanto desprezo ao ser humano, cheio tantas vezes do desamor que afeta também a cada um de nós. Quando, repito, colocamos a mensagem de Deus na nossa vida, no nosso coração, nós vamos nos despreocupando daquilo que é exterior a nós e vamos nos preocupando muito mais com aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, que nós falamos uns para os outros e que é capaz de transformar a nossa vida e que é capaz de fazer com que nós nos encantemos pelo nosso Deus, que sempre é bom para com cada um de nós. No Antigo Testamento, no livro de Jeremias, falando em frases bonitas, nós encontramos uma das frases mais bonitas que eu encontro nas Sagradas Escrituras. A frase é a seguinte: Deus dizendo para nós que somos o seu povo: amei-te com amor eterno, por isso mantive por tão longo tempo o meu favor para contigo. Deus é este que nos ama eternamente, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós erramos, assim mesmo Deus mantém-se nos amando. E aí, queridos irmãos e irmãs, Deus é o nosso exemplo, Deus é o nosso Pai. Se somos filhos queridos, amados, obedientes a Deus, também nós deveríamos amar a cada um de nós com este mesmo amor que não passa, que não se acaba, e de uma forma verdadeira, de uma forma que pudesse fazer feliz tanto o outro como a nós mesmos. No Evangelho que nós ouvimos, Jesus está também expressando o seu amor por nós. Ele está dizendo para seus discípulos que vai acontecer o grande evento, a paixão, a morte e a ressurreição, exatamente porque Ele nos ama, porque quer nos levar à eternidade. Mas é interessante que os discípulos não estão muito preocupados com o que Jesus está dizendo, não estão preocupados em entender aquilo que Jesus está falando. Qual é a preocupação deles? Quem vai ser o maior? Às vezes, esta passagem bíblica parece conosco mesmo. Nós deixamos de nos preocupar com aquilo que é essencial para nos preocupar em quem vai mandar, em quem vai dizer que se está certo ou errado, em quem vai ser salvo ou não, em quem vai fazer isto ou aquilo. Nós nos preocupamos se é eu que estou à frente disto ou daquilo, me preocupo se tem outra pessoa que queira passar na minha frente, e aí começa a confusão, porque a partir deste pensamento se gera, queridos irmãos e irmãs, ao mesmo tempo um ciúmes exagerado, como também gera-se nos nossos corações o egoísmo. Só eu sei fazer, só eu posso fazer e ninguém mais pode fazer aquilo que eu acho que se deve ser feito. Aí nós tiramos da centralidade a vontade de Deus e colocamos a nossa vontade. Sempre na festa de São Sebastião, na novena, é colocado exatamente algo parecido com isto, que nós possamos preferir a vontade de Deus do que a nossa vontade. E aí aqui os discípulos estão exatamente neste sentido. Eles estão ali preocupados quem vai ser o maior no reino dos céus. Será que é este? Será que é aquele? Será que sou eu? E Jesus percebe isto. Por que Jesus percebe isto?
porque Jesus nos conhece não através das nossas palavras. Jesus é Deus, e Deus nos conhece a partir do nosso coração. Não se engane que Deus não nos conhece porque nós rezamos muito, porque nós fazemos isto ou desta outra forma através de palavras. Deus conhece aquilo que está no nosso coração. É claro, se a nossa oração brotar do nosso coração, se ela for verdadeira, Deus nos reconhecerá como homens e mulheres de oração. Se a nossa caridade for verdadeira e brotar do nosso coração, Deus nos conhece e reconhece como homens e mulheres de caridade e de bondade. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? É uma pergunta simplesmente para ver o que era que os discípulos diziam, porque Jesus já sabiam. E qual foi a resposta deles? O silêncio. Quando nós discutimos algo que não parte de Deus, ou quando nós fazemos alguma situação que não vem de Deus, sempre nós nos calamos ou nos escondemos. É algo próprio do ser humano. Quando nós erramos, sempre nós buscamos esconder nossos erros, ou nós vamos procurar colocar a culpa noutra pessoa. Mas aqui neste caso, os discípulos ficaram calados. E Jesus nos ensina que quem quiser ser grande, deve ser o último de todos e aquele que serve a todos. O último não é eu estar sentado lá no último banco ou lá atrás. O último aqui está relacionado à humildade, à bondade, às verdades de Deus, à palavra de Deus. Aquele que pratica as verdades de Deus, este está se colocando à disposição uns dos outros para que todos possam chegar à eternidade, todos possam chegar e ter a vida eterna, sem procurar quem é que vai ser o maior ou quem é que vai ser o menor. E aí Jesus faz o gesto, para não ser só as palavras. Pega uma criancinha, abraça e diz assim: olha, se vocês acolherem uma destas criancinhas, estão acolhendo a mim. E quem me acolhe, não acolhe a mim, mas aquele que me enviou, a Deus nosso Pai. Ou em outras palavras, na simplicidade, na inocência, na sabedoria e na pureza, nós encontramos a Deus muito mais fácil. Nós encontramos a Jesus muito mais fácil. E quando nós nos encontramos com Jesus, nos admiramos de Jesus, nós também encontramos a Deus nosso Pai que nos ama e que traz para nós toda a benevolência, toda a bondade possível para o nosso bem viver. Estou a me lembrar de um evangelho, se eu não me engano, da semana passada. O evangelho era do oficial romano. E dentro do texto daquele evangelho, duas coisas me chamou a atenção. A primeira coisa está relacionada àquilo que o oficial romano, que nem acreditava em Deus como os judeus acreditavam, como ele fazia o bem e como os judeus testemunharam o bem que eles fizeram. Os judeus disseram para Jesus: olha, ele é muito bom para conosco, construiu até uma sinagoga para nós, ele merece isto. E aí eu ficava pensando, o que é que nós fazemos de bom para merecermos o reino dos céus? Quais são nossas atitudes boas para que a gente possa dizer assim: eu sou verdadeiramente filho de Deus? O que é que nós fazemos, amados irmãos e irmãs, para merecer a vida eterna? E depois, Jesus que se admira da fé daquele homem. Como seria importante nós também termos atitudes para Deus se admirar de nós, para Deus sentir prazer em olhar para nós e encontrar em nós verdadeiros filhos e filhas que fazem a sua vontade, que amam a sua palavra e que têm sempre este mesmo Deus em seus corações. Por isto,
quando paramos neste período para celebrar a festa de Nossa Senhora das Mercês, nós poderíamos muito bem pensar exatamente no sentido real e verdadeiro da palavra de Deus na nossa vida. Que as palavras de Jesus, que os santos evangelhos que nós estamos escutando durante toda esta festa, não seja para nós simplesmente uma palavra qualquer, que vai entrar no ouvido e sair no outro, mas que a gente possa deixar esta palavra habitar o nosso ser, o nosso coração, e habitando o nosso coração, que nós possamos ajeitar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Assim seremos felizes neste mundo e com certeza estaremos caminhando para o mundo eterno que Jesus nos fez merecedor através da sua paixão, morte e ressurreição, como ele anunciou hoje através do Santo Evangelho.